Então aqui estamos para mais um Nascido ESC, lembrando que nós estamos conhecendo os dons. A função dessa série é que você conheça os dons e nós damos o ponto de vista cessacionista para o dom que continuar e o dom que já tiver cessado. Lembrando que eu sou um professor calvinista, cessacionista, tá bem? Mas o nosso ministério, o nosso seminário, aliás, o Seminário Nascido de Novo, que tem o curso Bacharel Livre em Teologia, ele é interdenominacional. Então, o que acontece? Você vai ter preservada a linha teológica que você segue, tá bom? A nossa ideia é te dar vara para você aprender a pescar e não te dar aquela decoreba da teologia. Vamos lá. Então, vamos ver mais um dom. Nós vimos operação de milagres no último Nascido ESC. E agora nós vamos ter um dom que tem tudo a ver com operação de milagres, que seria o quê? O dom de curas. Então aqui está a tela do Logos Bible Software, estudo e versões da Bíblia aqui separadas, olha, uma indexada à outra, você pode ver pelo símbolozinho do A do lado do nome da tradução. Então, nós vamos conversar sobre o dom de curas. 1 Coríntios 12, 9. Há outro no mesmo espírito a fé, e há outro no mesmo espírito dons de curar. Um aspecto limitado do dom de milagres é o dom de curar. Então é um mesmo tipo de dom. Tem tudo a ver um com o outro, porque o dom de milagres é a operação de milagre por uma pessoa específica. Não é a ocorrência de milagres. Outra coisa, o dom de curas é o quê? A operação do ato de curar por uma pessoa. Não a cura em si milagrosa feita por Deus de acordo com a vontade de Deus. Milagres, curas, eles podem até acontecer por alguém que nós estamos orando ou como uma resposta de oração, pode até acontecer. Agora, o dom de cura, da pessoa decidir a cura, da pessoa fazer a cura, é outra pegada. É desse dom que nós estamos dizendo, que é o dom bíblico, tá bem? 1 Coríntios 12, 9, né, mostra o Espírito, há outro no mesmo Espírito, a fé, e há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Entendeu? Tem essa comparação. Aí tem 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, aí vem socorros, governos, variedade de línguas. Verso 30, tem todos os dons de curar, falam todos outras línguas, interpretam-na todos, onde aparece o dom de cura. A palavra é usada no plural, grego iamaton, curas, em 1 Coríntios 12, 9. Está no plural, dons de cura, né? Sugerindo as diferentes classes de doenças a serem curadas. Olha só. O dom de curas envolvia a habilidade de uma pessoa em curar outras pessoas de toda espécie de doenças. Um exame das curas feitas por Cristo e os apóstolos no Novo Testamento é digno que nós venhamos conversar sobre elas. Elas foram instantâneas, então elas preenchem algumas características. Isso que vocês têm que pensar. Então não foi assim, Deus orou, passou lá a cuspida lá no chão, misturou com terra, passou no zóio do cara e o cara ia voltar a ver dali trocentos dias. Não, não é assim. Essas curas foram instantâneas, Marcos 1, 42. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Completas, entendeu? Mateus 14, 36. E lhe rogavam que ao mesmo pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos, permanentes. Mateus 14, 36. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na hora de suas vestes, e todos que tocaram ficaram sãos. Ficaram sãos. Limitadas. Como assim, pastor? Doenças ligadas ao corpo, como lepra. Marcos 1,40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe
de joelhos. Se quiseres, pode purificar-me. E não doenças psicológicas. Por quê? Porque doenças psicológicas, elas são totalmente passíveis do quê? De um teatro, de uma enganação, de golpe. Lembre-se que as ações do nosso Deus são ações completas e soberanas. O que eu quero dizer com isso? São coisas que não podem ser imitadas. E quando são imitadas, facilmente você percebe que é uma imitação. Outra coisa, as curas são incondicionais, incluindo descrentes que não exerceram a fé e nem sabiam quem era Cristo. Vamos ler João 9:25. Aqui, deixa eu pegar aqui, vamos pegar 23. Vamos pegar 23. Por isso é que disseram os pais, ele de idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já fô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Está vendo? Então foram inquirir. Ele não sabia quem era Cristo. Ele não sabia da fama de Cristo. Intencionais, não somente para aliviar as pessoas de seus sofrimentos e doenças. Se assim o fosse, teria sido cruel e imoral por parte do nosso Senhor deixar as cidades onde os doentes buscavam cura para a solidão do interior. Olha só, era intencional. Não era para quê? Não era para o benefício, para o alívio daquela pessoa. Ela era intencional, como eu disse para vocês, na questão dos milagres. Era intencional para ensinar. Isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque senão nosso Deus seria aí sim cruel e imoral. Por quê? Porque ele teria salvo o cego, mas ele não salvou o aleijado, por exemplo. Olha que coisa, que está na mesma cidade, entendeu? Então não, todo o trabalho, toda a cura realizada por Cristo ou pelos apóstolos tinha um porquê de um ensino, como qualquer milagre, como a gente já conversou no programa anterior. Lucas 5:15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Subordinadas em seguida à pregação da palavra de Deus. Depois de pregar, no ato da pregação, Lucas 9:6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Significativas, a fim de confirmar quem? A Cristo. E também os apóstolos como mensageiros de Deus e a sua mensagem como palavra de Deus. Olha que coisa importante. A sua mensagem como palavra de Deus. Aqui nós temos várias referências. João 3:2. Este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com eles. Atos 2:22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de nós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo o que? A sua vontade. Bem-sucedidas, com exceção de um caso onde a falta de fé dos discípulos foi a causa da falha. Mateus 17:20. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar. Olha só, foram bem-sucedidas.
E a falta de fé foi de quem curava. Olha aqui como utilizou até mesmo a falta de fé dos apóstolos para ensinar. Não depende. Você tem fé que Cristo vai te curar? Olha como essa pergunta feita por esses falsos ministros do Evangelho está errada. Você tem fé que Cristo vai te curar? Nós vimos aqui pessoas que não conheciam Cristo foram curadas. E aí? Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nossa regra de fé e prática é a Escritura. Mateus 17, 20, né? Não tiveram fé. E inclusivas no devido sentido da palavra. Não esse arremedo da palavra inclusivo, que agora só inclui um grupo que vocês sabem de quem nós estamos falando. A demonstração máxima desse dom foi de ressuscitar os mortos. Os mortos, o que o morto vai ter fé? Morto está morto, morto não faz nada, morto não responde, morto não vê. Marcos 5, 39 ao 43, vamos ler aqui na Bíblia. Ao entrar, disse-lhes: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi. Quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E Lázaro, Lucas 7, 14, chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. João 11, 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o sair. Primeiro nós tivemos a criança ressuscitada na procissão do enterro. Aí depois nós tivemos Lázaro, Atos 9:40. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Olha só, vocês já viram morto sentar, pessoal? Deve-se fazer uma distinção entre o dom de curas e a cura em si mesma. Como no caso dos outros dons de sinais, o dom de curas terminou com o fechamento do cânon da Escritura. Não havia mais a necessidade do dom de cura, ou seja, de ninguém ter o poder para curar, a não ser o próprio Deus, porque não é necessário mais. O que tinha que ser ensinado é ensinado na sua totalidade na Escritura. Contudo, Deus ainda pode responder à oração de seus filhos e curar uma pessoa enferma. Isso é, no entanto, sem a agência, sem a interferência da pessoa. Deus pode curar uma pessoa diretamente, porque Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele é soberano. Mesma coisa dos milagres. Ele pode realizar o milagre que Ele quiser. Uma distinção entre essas duas formas de cura parece ser o caso em Atos 9, onde Pedro cura Enéas através do dom. Atos 9, 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Tá bom? Mas Deus cura também Tábita, em resposta à oração de Pedro. Atos 9, 40. A gente já viu isso. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Tem uma distinção aqui. Pedro curou Enéas através da ordem dele. E na outra, Deus curou Tábita em resposta à oração de Pedro. Também deve ser notado que são vários exemplos onde Deus escolhe não curar as pessoas. E esse é o ponto. No dom de cura, era dada a ordem e a pessoa era curada. No dom de milagres era dada a ordem e a pessoa era curada. Cristo mandava levantar e andar, a pessoa ia. Cristo expulsou o demônio foi para os porcos. Cristo mandou levantar e andar e foi. O cara levantou e andou, sempre com o seu objetivo. E acontecia, mas existiam momentos onde Deus escolheu não curar as pessoas. 2 Coríntios 12, 8 e 9, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 1 Timóteo 5, 23, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Toma vinho, sabe vinho?
com álcool, que muitos dizem que é suco de uva, fazem uma ginástica tremenda. Então essa é a nossa discussão. Nós, cessacionistas, com você, meu irmão, que é o quê? Que é continuista. A nossa discussão com você é o quê? A nossa discussão é, primeiro, o que é o dom? O que é o dom de milagres e o que é o dom de cura? É a pessoa ordenar e acontecer. Agora, o milagre das curas, os milagres em si, operações de milagres, o Senhor atua, mas Ele faz de acordo com a vontade dEle e de acordo principalmente com os planos dEle. Essa é a nossa discussão, essa é a nossa diferença de pensamento, porque nós entendemos que com o fechamento do cânon, os milagres, as curas feitas diretamente, Moisés, Elias, Eliseu, Cristo, os apóstolos, esses que tiveram o dom de cura, não é necessário mais, porque cada uma dessas curas foram para um ensinamento especial. Cada um desses milagres foram para um ensinamento específico, para ser registrado na Escritura, na Palavra de Deus. Hoje nós temos a documentação disso, sem sombra de dúvidas, na Escritura. Então, é o milagre e a cura ser realizada por intermédio de uma pessoa. Esse é o X da questão. Agora, o fato de existirem curas, de existirem milagres, já é uma coisa completamente diferente. O Senhor opera, mas é de acordo com a vontade dele, com o beneplácito da sua vontade. Então, esse foi o Nascido ESC dessa semana. Pessoal, olha só, semana que vem a gente vai entrar talvez no dom mais famoso aí, que tem mais quebra-pau aí a respeito disso. Vou procurar fazer com a máxima sabedoria. Nossa ideia não é ofender ninguém, podem ficar sossegados. Muito pelo contrário, a gente está aqui para pregar a palavra de Deus, então eu quero ensinar ao máximo e nós vamos tratar, sim, do dom de línguas. Finalmente, a gente vai conversar sobre o dom de línguas e interpretação de línguas, que a gente deve falar no mesmo programa, porque um é totalmente ligado ao outro, né? Um tem totalmente a ligação com o outro. E nós vamos aprender a respeito desse dom que existiu realmente na igreja no início, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado de ser Nascido ESC. Semana que vem a gente continua. Pessoal, não se esqueçam. Quer aprender mais da palavra? Não quer nunca mais ser enganado por nenhum desses falsos pastores por aí? Aprender a palavra de Deus do básico ao avançado? Você quer aprender a ler a palavra nas línguas originais? Você quer aprender a escatologia, saber o que vai acontecer nos últimos tempos? Então, vem estudar com a gente no Bacharel Livre em Teologia. 86 matérias do básico ao avançado, com tudo incluso, e você ainda tem como brinde, como bônus, um curso completo de capelania. Os nossos cursos têm certificado, histórico escolar e credencial. Tanto o Bacharel Livre quanto o brinde, que é o curso de capelania. Vem estudar com a gente. E se você clicar no link que está aqui na descrição, você, em vez de pagar R$ 196,97, você vai pagar R$ 177,26. Se eu fosse você, eu não perderia essa chance. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.